Me chamo Maria, tenho 82 anos e vou contar para vocês uma história que mudou toda a minha vida. Vocês sabem como é quando a memória da gente começa a falhar, não é? As coisas de ontem a gente esquece, mas o passado... o passado fica gravado na alma como se tivesse acontecido anteontem. Tudo começou naquela tarde de domingo, dessas bem abafadas que a gente sua só de respirar. Era janeiro de 1957, eu tinha acabado de completar 18 anos. Ainda me lembro do ventilador de teto girando preguiçoso na casa da minha mãe, aquele calor que nem dava para pensar direito. A família toda estava reunida. Sabe como são essas reuniões, né? Tios que a gente mal conhece, primos distantes, aquela parentada que só aparece de vez em quando. Morávamos numa casinha simples na periferia de São Paulo, mas era nosso cantinho, arrumadinho do jeito que dava. Minha mãe, coitada, trabalhava tanto. Era costureira, pegava serviço em casa para poder me criar sem ter que me deixar sozinha. Desde pequetita, eu ouvia aquele barulho da máquina de costura velha. Tec, tec, tec. Até adormecia com aquele som. Tinha aprendido a brincar quietinha com bonecas feitas de retalho enquanto ela trabalhava. Naquela tarde, a tia Conceição, vocês devem conhecer uma tia assim também, aquela bem velhinha da família que já não enxerga direito, mas conta histórias que ninguém mais lembra, começou a mexer numa caixa velha de papelão. "Vamos ver as fotos de quando vocês eram pequenos", ela falou com aquele sorriso. E começou a tirar álbuns antigos, daqueles de capa dura, com as páginas amareladas e cheirando a mofo. "Tenho certeza que vocês também têm desses tesouros guardados em casa, não é mesmo? Aquelas fotografias em preto e branco que contam tantas histórias. Foi justamente uma dessas fotos que mudou tudo na minha vida. Esse aqui é seu avô Antônio, trabalhava na linha do trem. Essa é a tia Jandira, que foi morar no Rio e nunca mais voltou." Foi quando a tia-avó Conceição pegou uma foto em particular. Seus olhos embaçados pela catarata se arregalaram, e ela sorriu daquele jeito confuso dos muito idosos, quando o passado e o presente se misturam sem aviso. "Maria, olha só como você é parecida com sua mãe", ela falou, apontando para uma moça jovem na fotografia. Fiquei olhando aquela imagem desbotada de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. No canto da foto, escrito com caneta, dizia apenas Helena, 1956. Senti um arrepio estranho, porque aquela, ali na foto, não era a mulher que estava ali do meu lado, minha mãe, que de repente ficou pálida, as mãos tremendo um pouco. "Conceição tá confusa." Minha mãe falou rápido demais, tentando pegar o álbum. "Já não sabe o que diz." Mas a velha senhora insistiu com aquela teimosia dos idosos. "Confusa nada. A menina é a cara da Helena, os mesmos olhos, o mesmo jeito de sorrir de lado." Um silêncio pesado caiu na sala. Parecia que todo mundo prendeu a respiração ao mesmo tempo. Meu primo Geraldo, de repente, achou muito interessante o tampo da mesa. Tia Genoveva pigarreou e foi buscar mais café na cozinha. Eu fiquei parada, olhando para a foto, sentindo como se o chão tivesse começado a se abrir debaixo dos meus pés. "Quem é Helena?" eu perguntei, mas já sabia que a resposta ia mudar tudo. Minha mãe se levantou, ajeitando a saia com aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. "Vamos deixar isso para depois. Quem quer bolo de fubá?" Mas alguma coisa dentro de mim já tinha mudado. Uma pergunta tinha se instalado na minha cabeça e não dava mais para ignorar. Durante toda a festa, enquanto as pessoas conversavam e comiam, eu não conseguia pensar em outra coisa. Meus olhos voltavam sempre para o álbum fechado em cima da estante, como se ele guardasse o mapa de um tesouro enterrado. Quem assistir esse vídeo deve estar pensando, como é que ela nunca desconfiou antes? É que a vida não é simples assim, né? A gente acredita no que nos contam quando somos crianças. Aquela mulher era minha mãe, porque ela sempre foi, porque ela me criou, me ensinou a andar, a falar, cuidou de mim nas doenças, me levou para a escola no primeiro dia. Nunca tive motivo para questionar. Mas agora tudo começava a fazer sentido. Os silêncios súbitos quando eu perguntava sobre meu pai. A falta de fotos minhas de bebê. Aquela sensação estranha que eu sempre tive nas reuniões de família, como se houvesse um segredo flutuando no ar que todos sabiam menos eu. A festa acabou tarde,
mas eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto descascado do meu quarto, repassando memórias, procurando pistas que eu nunca tinha notado antes. Foi quando escutei minha mãe chorando baixinho na cozinha. Levantei sem fazer barulho, o assoalho de madeira rangendo sob meus pés, e fui até lá. Ela estava sentada à mesa, na penumbra, olhando uma foto pequena, daquelas de documento. Quando me viu, tentou esconder, mas era tarde demais. "Quem é Helena?" perguntei de novo, e agora não tinha como fugir. Minha mãe suspirou fundo, daquele jeito que parecia vir da alma. "Senta aqui, filha. Tá na hora de você saber a verdade." E foi ali, naquela madrugada abafada de janeiro, entre xícaras de café requentado, que minha vida começou a se desfazer e a se reconstruir ao mesmo tempo. "Helena era minha irmã mais nova", ela começou, a voz entrecortada. "E ela era sua mãe de verdade." O mundo girou ao meu redor. Era como se as paredes da cozinha estivessem se aproximando. Minha mãe não era minha mãe? Tudo que eu pensava saber sobre mim mesma era mentira? Gente, deixa eu falar uma coisa do coração. Tem momentos na vida que a gente precisa de apoio, de se sentir compreendido. Enquanto eu enfrentava aquela revelação, percebi como é importante ter alguém que nos escute, que esteja ali para entender nossa história. Do mesmo jeito que você está me ouvindo agora. Se essa história está te tocando de alguma forma, me ajuda a compartilhar ela com mais gente. A verdade é que todos nós temos segredos de família, dores escondidas, e saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. Minha mãe, ou seria melhor dizer tia Rosa agora, não sei, pegou minhas mãos entre as dela. Mãos calejadas pelo trabalho duro de quem criou uma filha sozinha. Helena era linda, cheia de sonhos. Ela queria ser cantora, sabe? Tinha uma voz. Quando ela cantava, até os passarinhos paravam para escutar. Mas nosso pai era um homem duro, não deixava. Dizia que isso não era vida para moça de família. As lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dela enquanto falava da irmã. Pela primeira vez percebi como ela parecia envelhecida, dobrada pelo peso dos segredos que carregava. Ela conheceu seu pai num baile de carnaval. Foi amor à primeira vista. Ele era músico, tocava num conjunto, prometeu levar ela para o Rio, fazer dela cantora. Meu pai não aceitou, claro. Proibiu o namoro, mas Helena era teimosa. Ela sorriu entre as lágrimas. "Igual você, filha." "E o que aconteceu?" perguntei, sentindo o coração apertado. "Eles fugiram." Helena tinha só 17 anos. Ficamos quase 1 ano sem notícias. Depois soubemos que estavam no Rio, que ela estava cantando em bares, que estava feliz. Até que... Ela engoliu em seco. Até que ela engravidou. De você. Agora vinha a parte mais difícil. Ela me contou que meu pai, assustado com a responsabilidade, abandonou Helena quando ela estava de 7 meses. Sozinha numa cidade grande, sem dinheiro, sem família, ela não sabia o que fazer. Ela me escreveu uma carta. Guardo até hoje. Estava desesperada, arrependida, queria voltar para casa. Mas nosso pai, teimoso como era, disse que ela tinha feito sua escolha, que não voltasse. Mas Rosa, sem que o pai soubesse, foi até o Rio. Encontrou Helena num cortiço, passando necessidade, a barriga enorme, a saúde frágil. Eu trouxe ela de volta escondida. Aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma conhecida, e foi lá que você nasceu, num dia quente de dezembro. O parto foi difícil. Helena, já fraca pelos meses de privação, não resistiu. Teve uma hemorragia que os médicos daquela época, numa cidade pequena, não conseguiram controlar. Antes de partir, ela me fez prometer 2 coisas: que eu cuidaria de você como se fosse minha filha e que nunca deixaria você passar pelo que ela passou. Rosa cumpriu a promessa. Disse ao pai que tinha adotado uma criança órfã e me criou sozinha, trabalhando dia e noite para me dar o que podia. "Por que você nunca me contou?" perguntei, a voz embargada. "No começo, você era pequena demais para entender. Depois eu tive medo. Medo que você me odiasse por ter mentido. Medo que quisesse procurar seu pai, que era um homem fraco e irresponsável. Medo de perder você, que era tudo o que me restava da minha irmã querida." Ficamos ali, as 2 chorando abraçadas, até o sol nascer.
Eu tentando processar que a mulher que eu sempre chamei de mãe era na verdade minha tia. Que minha mãe verdadeira tinha morrido me dando à luz. Que eu tinha uma história que não conhecia. Mas enquanto o dia clareava, algo ficou muito claro para mim. O amor que Rosa tinha me dado durante todos aqueles anos era o amor mais verdadeiro que existe. Ela tinha sacrificado sua própria vida pela promessa feita à irmã. Tinha sido mãe no sentido mais profundo da palavra. Naquela manhã, exausta, mas determinada, pedi a Rosa que me mostrasse tudo o que tinha guardado da minha mãe biológica. Foi quando ela trouxe uma caixinha de madeira do fundo do guarda-roupa. Isso era dela, nunca tive coragem de abrir. Com as mãos trêmulas, peguei aquela caixinha de madeira. Era pequena, simples, com flores entalhadas na tampa, o tipo de coisa que se compra em feiras de artesanato. O cheiro de madeira velha, misturado com um leve perfume de jasmim, provavelmente guardado junto com algum sachê há muitos anos, me deixou arrepiada. Essa caixinha eu comprei para Helena no aniversário de 15 anos dela, Rosa disse, os olhos perdidos nas lembranças. Era onde ela guardava as coisas mais importantes. Abri devagar, como quem tem medo do que vai encontrar. Dentro havia um lenço de seda amarelado pelo tempo, algumas cartas amarradas com uma fita azul desbotada, um batom quase todo usado, uma pequena concha do mar e um envelope fechado com meu nome escrito na frente. Ela escreveu isso para você, Rosa explicou, a voz baixinha. Nos últimos dias, quando já estava muito fraca, ela escreveu e me pediu para te entregar quando você fosse mais velha. Nunca encontrei o momento certo. Peguei o envelope como se fosse algo sagrado. O papel era fino, quebradiço nas bordas. A letra delicada e inclinada, formando meu nome. Para Maria, minha filha. Não conseguia abrir de imediato. Precisava de tempo, de coragem. Peguei primeiro o lenço de seda. Aproximei do rosto e, mesmo depois de tantos anos, ainda guardava um leve cheiro que não sei explicar. Talvez o perfume que Helena usava. Esse lenço era dela? Perguntei, passando os dedos pela textura macia. Era. Ela usava no pescoço quando cantava. Dizia que dava sorte. Rosa sorriu com nostalgia. Era como uma marca registrada. Todo mundo que ia ver ela cantar nos bares do Rio falava desse lenço azul. Desenrolei as cartas, mas não consegui ler nenhuma naquele momento. Eram correspondências entre Helena e o homem que eu agora sabia ser meu pai biológico. Um músico chamado Pedro. Como era ele? Perguntei, segurando uma foto pequena e desbotada, onde se via um homem jovem, de cabelos escuros e sorriso largo, com um violão no colo. Rosa hesitou. Percebi que ela tentava escolher as palavras com cuidado. Pedro era encantador. Tocava violão como ninguém. Tinha uma voz bonita também. Sabia exatamente o que dizer para conquistar. Quando ele e Helena cantavam juntos, era de arrepiar. Todo mundo achava que eles iam longe. Mas ele a abandonou, falei, sentindo uma raiva antiga e ao mesmo tempo nova, por alguém que nunca conheci. As pessoas são complicadas, Maria. Ele era muito jovem, tinha 20 e poucos anos. Sonhava em fazer carreira, viajar pelo país, ser um artista famoso. Um filho não estava nos planos. Ela fez uma pausa, suspirando. Não tô defendendo o que ele fez, mas também não quero que você carregue ódio no coração. Não sabemos o que aconteceu com ele depois. Continuei mexendo na caixinha e encontrei um recorte de jornal amarelado. Era um anúncio pequeno de uma apresentação musical em um bar chamado Madrugada, no Rio de Janeiro. O nome de Helena estava lá, ao lado do tal Pedro e mais 2 músicos que formavam um conjunto. A data era de 1956, pouco mais de um ano antes do meu nascimento. Ela chegou a realizar o sonho de cantar, então... Por um tempo sim, Rosa respondeu. Ela mandava esses recortes para mim escondida, já que nosso pai tinha proibido até de falar o nome dela em casa. Dizia que estava feliz, que tudo ia dar certo. A voz dela falhou. Se eu soubesse como ia terminar... O dia já estava clareando quando finalmente criei coragem para abrir a carta da minha mãe biológica. As mãos tremiam tanto que mal conseguia romper o selo do envelope.
Rosa percebeu e perguntou se eu queria ficar sozinha. Não, respondi. Quero que você fique. O papel era fino, amarelado, com algumas manchas de tempo. A letra delicada, mas trêmula em alguns trechos, denunciava o estado debilitado de quem escreveu. Minha querida filha Maria, quando você ler esta carta, eu já estarei longe há muitos anos. Não sei que idade você terá, ou que tipo de pessoa terá se tornado, mas no meu coração, você sempre será o pequeno milagre que carrego dentro de mim agora. Não tenho muito tempo, então preciso ser direta. Sei que não vou sobreviver ao seu nascimento. Os médicos não me disseram, mas eu sinto. Meu corpo está fraco demais. Mas não tenho medo da morte. Só tenho medo que você cresça sem saber o quanto foi amada desde o primeiro momento. É estranho amar alguém que ainda nem conhecemos, não é? Mas eu te amo mais que tudo nessa vida. E é por isso que estou em paz com o que vai acontecer. Vale a pena dar minha vida pela sua. Quero que você saiba que não me arrependo de nada. Fugi de casa por amor à música e à liberdade, e encontrei um amor que, mesmo breve, me deu você. Seu pai, Pedro, tinha sonhos grandes demais, não estava pronto para uma família. Não o culpe. Somos todos imperfeitos. Todos cometemos erros. Rosa, minha irmã querida, prometeu cuidar de você como se fosse dela, e sei que ela cumprirá essa promessa. Ela tem o coração mais generoso que já conheci. Ame-a como sua verdadeira mãe, porque é isso que ela será para você em todos os sentidos que importam. Há algo mais que preciso te contar, algo que apenas Rosa sabe. Você não está sozinha neste mundo, minha filha. Você tem um irmão gêmeo. Quando descobri que esperava 2 bebês, foi como se o mundo desmoronasse ainda mais. Como eu, sozinha e abandonada, cuidaria de 2 crianças. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas entreguei seu irmão para a adoção assim que soube que não sobreviveria. Uma família boa, que não podia ter filhos, o acolheu. Eles prometeram amá-lo e dar tudo que eu não poderia. Seu nome é Miguel. Nasceu alguns minutos antes de você. Tem uma pequena marca de nascença no pulso direito, como uma meia-lua. Não sei se um dia vocês se encontrarão, mas queria que soubesse da existência dele. Talvez um dia o destino reúna o que eu tive que separar. Viva intensamente, minha Maria. Cante, dance, ame. Não tenha medo de seguir seus sonhos, mas lembre-se sempre do valor de quem te ama verdadeiramente. Com todo o amor que uma mãe pode sentir, Helena PS. O lenço azul é para você. Use-o quando precisar de coragem. Funcionou para mim durante anos. Quando terminei de ler, não conseguia falar. As lágrimas caíam silenciosamente, manchando o papel que eu segurava com tanto cuidado. Rosa também chorava, abraçando os próprios braços como se tentasse se confortar. Eu tenho um irmão, finalmente consegui dizer, a voz quase sumida. Um irmão gêmeo, e você nunca me contou. O rosto de Rosa se contorceu em dor e culpa. Eu não sabia como. Já era difícil demais contar sobre Helena. E depois, onde é que a gente ia procurar? Naquela época não tinha esses exames de DNA, essas coisas de internet para encontrar pessoas. Era um bebê que foi para outra família, sem registro nenhum ligando vocês. Você sabe para quem ele foi? Qual era essa família? Sei muito pouco, Rosa respondeu, a voz baixa. Era um casal do Sul, acho que de Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Eles não podiam ter filhos. O marido era médico, foi ele que ajudou no parto. Quando ficou claro que ela não ia sobreviver, esse médico ofereceu para adotar um dos bebês, já que eu ia ficar com você. Ele disse que tinha condições de dar uma vida boa, uma educação que eu, sozinha, talvez não pudesse oferecer para 2. E vocês decidiram isso? Assim, simplesmente separar 2 irmãos? A raiva começava a se misturar com a dor, me deixando confusa. Maria, entenda, foram horas terríveis. Helena estava morrendo, 2 bebês tinham acabado de nascer. Eu não tinha condições de criar 2 recém-nascidos sozinha. Não tínhamos opção. Pelo menos, não parecia que tínhamos. Fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando processar tudo. Um irmão, um gêmeo.
Alguém com o mesmo sangue, que nasceu no mesmo dia, do mesmo ventre e que eu nunca conheci. Alguém que talvez estivesse, naquele exato momento, vivendo sua vida a quilômetros de distância, sem saber da minha existência. Qual o nome completo dele? Você sabe? Rosa balançou a cabeça. Miguel, só isso. O casal ia registrar com o sobrenome deles. E o nome do médico? Da esposa dele? Dr. Oliveira. Alberto Oliveira, se não me engano. A esposa... Não me lembro. Faz tanto tempo, filha. O sol já estava alto quando finalmente nos demos conta de quanto tempo tínhamos passado ali, mergulhadas naquelas revelações. Rosa preparou um café forte e ficamos sentadas à mesa da cozinha, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. O que você vai fazer agora? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Olhei para o lenço azul que ainda segurava entre os dedos. Vou encontrá-lo. Vou encontrar meu irmão. Rosa não tentou me dissuadir. Talvez porque soubesse que seria inútil, ou talvez porque, no fundo, ela também sentisse que era o certo a fazer. Vai ser difícil, você sabe. Quase impossível. Não me importo. Ele é minha família. A única família de sangue que me resta. Eu sou sua família, Rosa disse, a voz tremendo um pouco. E vi ali o medo nos olhos dela. Medo de que, agora que eu conhecia a verdade, pudesse amá-la menos ou até mesmo abandoná-la. Peguei suas mãos entre as minhas. Mãos que tinham me embalado, me alimentado, secado minhas lágrimas durante toda a minha vida. Você sempre vai ser minha mãe. Nada vai mudar isso. Mas preciso encontrar Miguel. Preciso pelo menos tentar. Naquele dia, tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida pelos próximos anos. Não fazia ideia de como começar essa busca, mas estava determinada. Tinha um irmão em algum lugar do mundo e iria encontrá-lo. Pessoal, vou fazer uma pausa aqui para dizer uma coisa. Nunca subestimem o poder da verdade. Por mais dolorosa que seja, ela nos liberta. Eu passei 18 anos da minha vida sem saber quem eu realmente era, e quando finalmente descobri, foi como encontrar a peça que faltava num quebra-cabeça. Se essa história está tocando seu coração de alguma forma, compartilha com alguém que você ama. Talvez ela também esteja buscando respostas para perguntas que nem sabe que tem. Nas semanas seguintes, comecei minha busca, mesmo sem saber por onde começar. Era 1957, não tinha internet, não tinha DNA, não tinha essas facilidades que temos hoje. Tudo que eu tinha era um nome, Miguel, e a vaga informação de que ele tinha sido adotado por um médico chamado Alberto Oliveira, do sul do país. Primeiro, tentei os registros de nascimento. Fui ao cartório onde eu mesma tinha sido registrada, mas não havia nenhuma informação sobre um segundo bebê. Isso não me surpreendeu. Era óbvio que o registro dele teria sido feito em outro lugar, provavelmente na cidade onde o tal médico morava. Enquanto isso, minha relação com Rosa, que ainda era difícil não chamar de mãe, passava por altos e baixos. Havia momentos de proximidade intensa, quando chorávamos juntas lembrando de Helena através das cartas e fotos. E havia momentos de distanciamento doloroso, quando a mágoa por todos aqueles anos de segredo voltava à tona. Por que você nunca colocou uma foto dela em casa? Perguntei um dia, enquanto arrumávamos a caixa com os pertences de Helena. Por que agir como se ela nunca tivesse existido? Rosa suspirou, os ombros caídos pelo peso daquela pergunta. No começo, era por medo do meu pai descobrir. Depois, acho que me acostumei com o segredo. E talvez tivesse medo que se você soubesse sobre ela desde pequena, não me veria mais como sua mãe. Era uma resposta honesta, e eu não podia culpá-la. O medo de perder alguém que amamos pode nos levar a decisões difíceis de entender. Foram meses de tentativas frustradas. Escrevi cartas para hospitais do Sul, para conselhos de medicina, procurando qualquer rastro do Dr. Alberto Oliveira. A maioria nem respondia. Os que respondiam diziam que não podiam fornecer informações pessoais. Até que um dia, quase desistindo, recebi uma carta de um antigo funcionário de um hospital em Porto Alegre. Ele se lembrava de um doutor, Oliveira, que tinha trabalhado lá por um tempo, mas que depois se mudara para Florianópolis. Não tinha certeza se era o mesmo,
mas me deu o endereço de um colega que talvez soubesse mais. Foi meu primeiro fio de esperança real. Escrevi para esse outro médico, que demorou quase 2 meses para responder. Mas quando a resposta chegou, senti meu coração disparar ao abrir o envelope. Sim, conheci o Dr. Alberto Oliveira. Trabalhamos juntos em Porto Alegre por alguns anos. Ele se mudou para Florianópolis em 1958 com a esposa e o filho adotivo. Perdi contato depois disso, mas ouvi dizer que ele abriu uma clínica particular lá. Lamento não poder ajudar mais. Um filho adotivo. Meu irmão. Tinha que ser ele. Florianópolis, 1958. Uma cidade que eu nunca tinha visitado, num estado que conhecia apenas pelos livros de geografia da escola. Era como se estivesse indo para outro país. Eu tinha acabado de completar 19 anos e nunca tinha saído de São Paulo sozinha. A viagem de ônibus foi longa, cansativa. Quase 3 dias na estrada, paradas em cidades que eu nem sabia que existiam. Lembro de olhar pela janela, vendo a paisagem mudar gradualmente, os campos se tornando mais verdes, o clima mais ameno e pensar: será que ele cresceu vendo esse mesmo céu? Rosa não queria que eu fosse. Tentou me convencer de todas as formas. Dizia que era perigoso, que eu era muito jovem, que poderia me decepcionar. Mas no fundo, acho que ela tinha medo do que eu poderia descobrir. Ou pior, medo que eu encontrasse esse outro pedaço da minha família e decidisse não voltar. Eu sempre volto para casa, mãe, eu disse na rodoviária, usando aquela palavra, mãe, de propósito, porque sabia o quanto significava para ela. E vi lágrimas nos olhos dela, misturadas com um sorriso de alívio. O pouco dinheiro que eu tinha guardado trabalhando como auxiliar numa loja de costura do bairro mal dava para o hotel mais barato da cidade. Foi lá que me hospedei, num quartinho simples com uma janela que dava para os fundos de um restaurante. O cheiro de fritura entrava pela fresta, mas eu nem me importava. Estava tão perto agora, tão perto do meu irmão. No primeiro dia, andei pela cidade perguntando por Dr. Alberto Oliveira. Ninguém parecia conhecer. Uma cidade pequena, mas não tão pequena assim. Fui até o hospital principal, mas me disseram que nenhum médico com esse nome trabalhava lá. Quase desistindo, entrei numa farmácia no centro. O farmacêutico, um senhor de cabelos brancos e óculos de leitura na ponta do nariz, me olhou com curiosidade quando perguntei: Dr. Oliveira? Ah, sim, ele tem uma clínica particular na Avenida Beira-Mar. Umas 3 quadras daqui, um prédio amarelo com uma placa azul na frente. Não tem como errar. Meu coração disparou. Depois de tanta procura, uma resposta tão simples. Agradeci e saí quase correndo, parando só para perguntar a direção para um vendedor de jornais na esquina. O prédio era exatamente como o farmacêutico tinha descrito. Amarelo, com uma placa azul onde se lia Clínica Dr. Alberto Oliveira, Clínica Geral e Pediatria. Fiquei parada na calçada do outro lado da rua, olhando, sem coragem de atravessar. E se ele não quisesse me ver? E se negasse tudo? Pior ainda. E se meu irmão não quisesse saber da minha existência? Respirei fundo, apertei o lenço azul de Helena no bolso do vestido, tinha pegado como uma espécie de amuleto, e atravessei a rua. A recepcionista, uma moça mais ou menos da minha idade, de cabelos presos num coque apertado, me olhou com um sorriso automático. Posso ajudar? Eu gostaria de falar com o Dr. Oliveira. É um assunto pessoal. Tem consulta marcada? Não, mas é muito importante, por favor. Ela hesitou, olhando minha aparência simples, o vestido um pouco amassado da viagem, meu jeito nervoso. O doutor está com um paciente agora, mas se puder esperar, vejo se ele pode recebê-la nos intervalos. Qual seu nome? Maria. Maria Santos. Esse era meu sobrenome, o sobrenome de Rosa, o único que eu conhecia até então. Aguarde ali, por favor. Sentei numa das cadeiras da sala de espera, o coração batendo tão forte que achei que as outras pessoas podiam ouvir. Havia uma senhora com uma criança pequena, um homem idoso lendo jornal e uma mulher grávida cochilando no canto. Gente comum, vivendo suas vidas comuns, sem ideia do turbilhão que acontecia dentro de mim. O tempo parecia não passar. Peguei uma revista velha sobre a mesa, mas não conseguia me concentrar nas palavras.
Olhei para o relógio na parede tantas vezes que a recepcionista começou a me observar com desconfiança. E então a porta do consultório se abriu. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, usando jaleco branco, apareceu conduzindo uma paciente idosa até a saída. Sorriu gentilmente para ela, deu algumas orientações e então olhou para a sala de espera. Quem é o próximo, Clarice? A recepcionista apontou para a senhora com a criança, mas depois acrescentou. Doutor, essa moça gostaria de falar com o senhor. Disse que é um assunto pessoal. Seus olhos pousaram em mim, curiosos, avaliadores. Nada nele parecia familiar, nenhuma conexão imediata. Era apenas um estranho me observando com educada indiferença. Sinto muito, mas estou no meio dos atendimentos. Se for sobre consulta, minha secretária pode marcar um horário. Levantei, as pernas tremendo. Por favor, doutor, é sobre Miguel. Seu rosto mudou na mesma hora. Vi o choque, depois uma expressão cautelosa, defensiva. Clarice, leve a próxima paciente. Senhorita Maria. Senhorita Maria, por favor, entre no consultório. Segui-o pela porta, sentindo os olhares curiosos dos outros pacientes nas minhas costas. O consultório era impecável. Mesa de madeira escura, diplomas na parede, um divã para exames no canto. Ele me indicou uma cadeira e sentou-se atrás da mesa, as mãos cruzadas à sua frente. O que sabe sobre Miguel? Perguntou, sem rodeios. Engoli em seco. Sei que ele é meu irmão gêmeo. Sei que a senhora, sua esposa, e o senhor o adotaram quando nossa mãe biológica, Helena, morreu no parto. Dr. Oliveira me encarou por um longo momento, como se tentasse enxergar através de mim, confirmar se eu estava falando a verdade. Então, lentamente, abriu uma gaveta da mesa e tirou uma foto. Empurrou-a em minha direção. Era a foto de um jovem, talvez um ano mais novo do que na época atual, uns 18 anos. Alto, cabelos escuros, sorriso tímido. Estava ao lado de uma mulher de meia idade, provavelmente a esposa do doutor, em frente ao que parecia ser a fachada de uma universidade. É ele? Disse o médico, não como uma pergunta, mas como uma constatação. É o Miguel. Peguei a foto com mãos trêmulas. Era como olhar para um espelho estranho. Não éramos idênticos. Ele tinha o queixo mais quadrado, o nariz um pouco mais fino, mas as semelhanças eram inegáveis. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto. Ele é meu filho há 19 anos, Dr. Oliveira disse, a voz firme, mas não hostil. Foi criado como filho único, numa família que o ama profundamente. Ele estuda medicina na capital, está no 1º ano. Vem para casa nos feriados e férias. Ele sabe? Sobre ser adotado, quero dizer. O médico suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Sim, contamos quando ele tinha 16 anos. Foi difícil. Ele passou por uma fase de muitos questionamentos, muita revolta. É natural. Ele sabe sobre mim? Uma pausa longa. Não, pelo menos não especificamente. Contamos que sua mãe biológica faleceu no parto, que o pai era desconhecido, que foi uma adoção legal, embora informal pelos padrões de hoje. Nunca mencionamos uma irmã gêmea. Senti uma pontada de dor. Era como se parte da minha existência tivesse sido apagada da história, como se eu fosse um detalhe sem importância. Por que não contaram? Dr. Oliveira se recostou na cadeira, o rosto cansado de repente. Na época, pareceu mais simples assim. 2 crianças, 2 famílias diferentes. Achamos que seria mais fácil para todos seguirem em frente sem essa conexão. Talvez tenhamos errado. Não sei dizer. Quero conhecê-lo, falei, com uma determinação que não sabia que tinha. Tenho esse direito. Sim, ele concordou para minha surpresa. Provavelmente tem, mas Miguel também tem direitos. O direito de decidir se quer conhecê-la, o direito de processar essa informação no tempo dele. Então vai contar para ele sobre mim? Vou, mas não posso prometer qual será a reação dele. Miguel é intenso, sensível. Está num momento importante da vida, construindo seu futuro. Preciso fazer isso da maneira certa. Assenti, entendendo a preocupação paterna,
mesmo com toda a minha ansiedade. Troquei informações com o Dr. Oliveira. Meu endereço em São Paulo, mais detalhes sobre Helena e as circunstâncias do nosso nascimento. Ele prometeu falar com Miguel quando ele viesse para casa no feriado seguinte, dali a 2 semanas. Onde está hospedada? Ele perguntou quando eu já estava de saída. Numa pensão no centro. É temporário, só enquanto... Não pode ficar lá. Venha para nossa casa. Minha esposa Teresa ficará feliz em recebê-la. Ela sempre soube sobre você, sabe? Chegamos a discutir se deveríamos adotar as 2 crianças, mas sua tia, Rosa, não é? Já tinha se apegado tanto a você. Foi estranho ouvir aquilo. Um universo alternativo onde eu e Miguel teríamos crescido juntos, como irmãos, naquela família. Agradeço o convite, doutor, mas não sei se seria apropriado. Não quero causar desconforto. Insisto. Além do mais, vai me permitir conhecer melhor a irmã do meu filho antes de contar tudo a ele. E assim, naquela mesma tarde, me mudei para a casa dos Oliveira. Uma casa bonita, espaçosa, com vista para o mar. Tão diferente da casa simples onde cresci em São Paulo. Teresa, a esposa do doutor, me recebeu com lágrimas nos olhos. Meu Deus, você é tão parecida com ele, ela disse, segurando minhas mãos. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Os dias que se seguiram foram surreais. Dormi no quarto que tinha sido preparado para visitas, mas que ocasionalmente era usado por Miguel quando voltava da capital. Vi fotos dele crescendo, primeiro dia de escola, formaturas, aniversários. Ouvi histórias sobre sua infância, suas travessuras, seus talentos. Era como conhecê-lo através de um filtro, montando um quebra-cabeça de quem ele era sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Teresa me mostrou o quarto dele, praticamente intocado desde que tinha ido para a faculdade. Livros de medicina nas prateleiras, um violão no canto, aparentemente ele tinha herdado o talento musical do pai biológico, troféus de natação. Ele adora o mar, Teresa comentou, enquanto eu olhava uma foto dele com amigos na praia. Desde pequeno, é como se tivesse nascido para viver perto da água. Encontrei na estante um álbum intitulado Miguel, Primeiro Ano. Com a permissão de Teresa, folheei as páginas, vendo as primeiras fotos dele como bebê. Tão pequeno, tão frágil, enrolado em uma manta azul no hospital. Uma onda de emoção me atingiu. Irmãos separados no nascimento, crescendo em mundos tão diferentes. Foi nesse álbum que vi, em uma foto onde ele devia ter uns 8 meses, a marca de nascença que Helena havia mencionado em sua carta. Uma pequena mancha em forma de meia-lua no pulso direito, exatamente como ela descreveu. Ele sempre teve essa marquinha, Teresa comentou, vendo minha reação. Achamos uma gracinha. Parece uma lua crescente, não é? Puxei a manga da minha blusa e mostrei meu próprio pulso, onde uma marca quase idêntica, apenas um pouco mais clara, marcava minha pele. Teresa ofegou, levando a mão à boca. Meu Deus! Vocês são mesmo... É incrível! Éramos uma família partido ao meio, separados por circunstâncias, por necessidade, por decisões tomadas num momento de desespero. Mas ainda éramos 2 lados da mesma moeda. A data da volta de Miguel se aproximava e minha ansiedade crescia. Doutor, Oliveira tinha decidido que falaria com ele primeiro, sozinho, e depois, se ele quisesse, nos apresentaria. O que faço se ele não quiser me conhecer? Perguntei uma noite, enquanto jantávamos. Teresa e Alberto trocaram olhares. Miguel é um bom rapaz, Teresa disse finalmente. Tem um coração enorme. Pode ficar confuso no início, até bravo, mas não vai rejeitar você. Conheço meu filho. Meu filho. As palavras ecoaram na minha mente. Miguel era filho deles, criado com amor, educado, preparado para a vida. Eu era uma intrusa chegando de repente, bagunçando toda essa história bem arrumada. Na noite anterior à chegada dele, mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que gostaria de dizer, todas as perguntas que gostaria de fazer. Será que ele também tinha curiosidade sobre nossas origens? Será que sentia esse vazio inexplicável que às vezes eu sentia, como se algo estivesse faltando? E quando a manhã chegou,
Com ela veio a notícia que mudou tudo novamente. Miguel sofreu um acidente. Foi assim, sem rodeios, que Dr. Alberto entrou no quarto de hóspedes naquela manhã. Eu ainda estava de camisola, o cabelo despenteado, quando escutei as batidas urgentes na porta. No momento que vi seu rosto pálido, soube que algo terrível tinha acontecido. Que tipo de acidente? Minha voz saiu estrangulada, como se alguém estivesse apertando minha garganta. O carro que o trazia da capital capotou na estrada. Houve uma tempestade forte ontem à noite. Suas palavras vinham entrecortadas, a respiração ofegante. Era a primeira vez que eu via aquele homem sempre tão composto perder o controle. Acabaram de ligar do hospital de Joinville. Ele está... Não consegui completar a frase. O medo de pronunciar aquela palavra me paralisou. Vivo, mas em estado grave. Estão preparando a transferência para cá. Teresa já está arrumando as coisas, vamos sair em 15 minutos. Se quiser vir conosco... Nem precisou terminar. Em 10 minutos eu estava pronta, sentada no banco de trás do carro, enquanto o Dr. Alberto dirigia em silêncio sepulcral. Teresa, ao lado dele, chorava baixinho. O rádio ligado transmitia notícias sobre a tempestade que tinha causado vários acidentes nas rodovias durante a noite. Eu segurava o lenço azul de Helena com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Não conseguia parar de pensar na ironia cruel. Depois de tanto tempo procurando meu irmão, finalmente o encontraria num leito de hospital, talvez sem nem poder falar comigo. Como ele estava antes do acidente? Perguntei, tentando quebrar aquele silêncio angustiante. Ele sabia que vinha me conhecer? Dr. Alberto balançou a cabeça, os olhos fixos na estrada molhada. Não, ainda não tínhamos contado nada. Ele estava voltando para casa feliz. Tinha acabado de passar com boas notas nas provas semestrais. Uma ambulância nos ultrapassou, sirene ligada, e meu estômago afundou. Pensei em Rosa, em como ela tinha se preocupado com minha viagem. Talvez devesse ligar para ela, contar o que estava acontecendo. Mas algo me impedia. Talvez o medo de tornar tudo ainda mais real ao dizer em voz alta. Chegamos ao hospital de Florianópolis antes da ambulância que trazia Miguel. Dr. Alberto, por ser médico conhecido ali, conseguiu todas as informações rapidamente. Traumatismo craniano, costelas quebradas, possível hemorragia interna, grave, mas com chances de sobrevivência. Passamos horas na sala de espera daquele hospital. Lembro do cheiro forte de desinfetante, das enfermeiras andando apressadas nos corredores, dos olhares de pena que nos dirigiam. Teresa rezava baixinho, segurando 1/3 entre os dedos. Dr. Alberto alternava entre momentos de silêncio absoluto e explosões de perguntas aos colegas médicos. E eu? Eu só conseguia pensar que meu irmão podia partir desse mundo sem nunca ter sabido da minha existência. A ambulância chegou perto do meio-dia. Da janela da sala de espera, vi quando descarregaram a maca. Um rapaz inconsciente, tubos e aparelhos ligados a ele, curativos na cabeça. Mesmo à distância, mesmo naquele estado, reconheci Miguel. Era como olhar para uma versão de mim mesma, só que em um corpo masculino, machucado, lutando pela vida. Não nos permitiram vê-lo nas primeiras horas. Foi direto para a cirurgia. Teresa teve um desmaio e precisou ser medicada. Doutor Alberto, usando sua autoridade como médico, conseguiu entrar uma vez na sala de operação, mas voltou ainda mais abatido. É grave, foi tudo o que conseguiu dizer. Foram as 12 horas mais longas da minha vida. Sentada naquela cadeira dura da sala de espera, tentando confortar Teresa, enquanto sufocava meu próprio medo, me senti mais sozinha do que nunca. Era como se estivesse vivendo num sonho ruim que não acabava nunca. Foi quase meia-noite quando o cirurgião finalmente apareceu, ainda vestindo o uniforme verde da operação, parecendo exausto. Conseguimos estabilizá-lo, disse para Dr. Alberto, que se levantou de um salto. A hemorragia foi controlada, mas o traumatismo craniano é sério. Não sabemos ainda a extensão dos danos neurológicos. Ele vai acordar? Teresa perguntou, a voz tremendo. O médico hesitou. Esperamos que sim, mas não posso prometer quando. Ele está em coma induzido agora, para diminuir a pressão intracraniana. Os próximos dias serão críticos.
Os dias se transformaram em semanas. Miguel foi transferido para a UTI, onde ficamos revezando a sua cabeceira. Me instalei definitivamente na casa dos Oliveira, que tinha se tornado uma espécie de segunda casa para mim. Liguei para Rosa, contando tudo. Ela ofereceu vir, mas pedi que esperasse. Não sabíamos como seria a recuperação, quanto tempo levaria. Eu rezo por ele todos os dias. Rosa me disse pelo telefone, a voz embargada. Por vocês dois. A rotina no hospital era sempre a mesma. Chegávamos cedo, conversávamos com os médicos, sentávamos ao lado da cama de Miguel por horas. As enfermeiras me olhavam curiosas, provavelmente notando a semelhança impressionante entre mim e o paciente. Ninguém perguntava nada, mas eu podia sentir os olhares, os cochichos. Teresa passava horas lendo para Miguel, seus livros favoritos, notícias do jornal, qualquer coisa. Dr. Alberto, usando seus conhecimentos médicos, acompanhava cada detalhe do tratamento, questionando protocolos, sugerindo alternativas. Ele não era apenas um pai naquele momento, mas um médico lutando para salvar o filho. E eu? Eu só segurava a mão dele, observando cada detalhe daquele rosto tão parecido com o meu. A mesma covinha no queixo, a mesma linha das sobrancelhas. E conversava baixinho, contando sobre nossa mãe biológica, sobre Helena e seu lenço azul, sobre como nos separamos no nascimento e como eu tinha passado o último ano procurando por ele. Você precisa acordar, eu dizia, segurando sua mão inerte. Tem tanta coisa que precisamos conversar, tantas histórias para compartilhar. Foi num desses momentos, aproximadamente 3 semanas após o acidente, que senti um leve aperto nos meus dedos. Quase imperceptível, mas estava lá. Olhei para o rosto de Miguel e vi seus olhos se mexendo sob as pálpebras. Doutor! Teresa! Acho que ele está acordando! Gritei, sem soltar a mão dele. Os médicos vieram correndo, pediram que saíssemos do quarto enquanto faziam os exames. Os minutos que passamos no corredor pareceram uma eternidade. Teresa chorava de alegria e apreensão. Dr. Alberto andava de um lado para outro, tentando espiar pela porta. Quando finalmente nos permitiram entrar de novo, Miguel estava com os olhos entreabertos, confuso, mas acordado. Não conseguia falar por causa dos tubos, mas seus olhos encontraram primeiro os pais, depois vagaram até pousar em mim. A confusão em seu olhar era visível. Franziu a testa, como se tentasse entender quem eu era e por que estava ali. Dr. Alberto se aproximou, segurando a mão do filho. Miguel, filho, temos muito o que conversar quando você estiver melhor. Esta é Maria. Ela é sua irmã. Os olhos dele se arregalaram, movendo-se rapidamente entre mim e os pais adotivos. Tentou falar, mas os tubos não permitiam. Um monitor ao lado da cama começou a mostrar batimentos cardíacos mais acelerados. Calma, não se esforce, Teresa disse, acariciando seu cabelo. Vamos explicar tudo, mas agora você precisa descansar. Nos dias seguintes, a recuperação de Miguel foi surpreendentemente rápida. Os médicos removeram os tubos. Ele começou a falar. Primeiro palavras soltas, depois frases curtas. Os exames mostraram que não havia dano cerebral permanente. Um milagre, segundo os especialistas. E aos poucos, Dr. Alberto e Teresa foram contando a ele toda a história. Sobre Helena, sobre nosso nascimento, sobre como as famílias tinham tomado a difícil decisão de nos separar. Eu complementava com o que tinha descoberto nos últimos meses. Juntos, montávamos o quebra-cabeça da nossa origem. Miguel oscilava entre momentos de raiva, pela verdade ter sido escondida dele por tanto tempo, e momentos de curiosidade intensa, querendo saber cada detalhe sobre mim, sobre nossa mãe biológica, sobre a família que nunca conheceu. Por que agora? Ele perguntou uma tarde, quando estávamos sozinhos no quarto. Já estava sentado na cama, com aparência bem melhor, embora ainda fraco. Por que depois de tanto tempo você veio me procurar? Contei sobre a reunião de família, sobre a tia-avó Conceição e sua confusão reveladora, sobre a carta de Helena que encontrei na caixinha de madeira. Mostrei a ele o lenço azul que carregava comigo. Nossa mãe usava isso quando cantava nos bares do Rio, expliquei, estendendo o pedaço de seda desbotada para ele.
Era como um amuleto da sorte. Miguel segurou o lenço com cuidado, como se fosse uma relíquia preciosa. Então, sem aviso, puxou a manga do pijama hospitalar, revelando a marca de nascença em forma de meia-lua no pulso. Sempre me perguntei por que tinha isso, disse, a voz rouca de emoção. Pai e mãe, quero dizer, Teresa e Alberto, sempre disseram que era só uma marca de nascença. Mas agora, mostrei meu próprio pulso, com a marca idêntica, apenas um pouco mais clara. Ficamos ali, olhando para aquela prova física, inegável, do nosso vínculo. É estranho, ele disse finalmente. Passei a vida toda me sentindo, não sei, como se faltasse uma peça. Quando soube que era adotado, pensei que era por isso, mas talvez fosse por minha causa, completei. Por causa da nossa conexão. Miguel sorriu fracamente. Era a primeira vez que o via sorrir de verdade, e quase perdi o fôlego com a semelhança entre nós. Aquele era o meu sorriso refletido no rosto dele. Conte mais sobre você, ele pediu. Sobre sua vida em São Paulo, sobre... Como é que você a chama? Rosa. Ela me criou como se fosse minha mãe, expliquei. Só descobri a verdade no meu aniversário de 18 anos. Mas tenho fotos dela, de Helena também. Trouxe comigo. Passamos horas assim, trocando histórias, preenchendo as lacunas um na vida do outro. Era como recuperar o tempo perdido, embora soubéssemos que 19 anos não podiam ser condensados em algumas conversas. No dia em que Miguel recebeu alta do hospital, quase um mês depois do acidente, tomamos uma decisão. Ele ainda precisaria de cuidados em casa, fisioterapia, acompanhamento médico, mas estava fora de perigo. Quero conhecer São Paulo, ele me disse, enquanto esperávamos os pais terminarem a papelada da alta. Quero conhecer Rosa, ver onde você cresceu, visitar o lugar onde nossa mãe biológica está enterrada. Tem certeza? Não é melhor esperar recuperar totalmente? A vida é curta demais para esperar, Maria. Ele apontou para a cicatriz recente na testa. Aprendi isso da pior maneira possível. Vejam só, quem diria que um acidente quase fatal seria o que finalmente nos aproximaria? A vida, às vezes, escolhe caminhos estranhos para nos ensinar suas lições. Quando penso em tudo o que passei para chegar até ali, nas horas de busca, na viagem solitária para uma cidade desconhecida, e como quase perdi meu irmão antes mesmo de conhecê-lo de verdade, bem, isso me faz valorizar ainda mais cada momento que passamos juntos depois. Dr. Alberto e Teresa concordaram com a viagem, desde que acompanhassem o filho. Combinamos de ir assim que Miguel estivesse forte o suficiente para a viagem de ônibus, provavelmente em algumas semanas. Liguei para Rosa, contando as novidades. Ela chorou ao telefone quando disse que Miguel queria conhecê-la. Vou preparar o quarto dos fundos para eles, ela disse, a voz embargada pela emoção. Não é luxuoso como eles estão acostumados, mas... Eles vão adorar, mãe. É da nossa família que eles querem se aproximar, não da nossa casa. Era estranho como, mesmo tendo descoberto uma nova família, meu vínculo com Rosa não tinha diminuído. Pelo contrário, conhecer Miguel, ver o amor que Teresa e Alberto tinham por ele, só tinha me feito valorizar ainda mais o sacrifício que Rosa tinha feito para me criar sozinha, sem os recursos que a família Oliveira tinha. Quando desliguei o telefone, encontrei Miguel me observando da cadeira de rodas que usava temporariamente. É estranho escutar você chamando outra pessoa de mãe, ele comentou. É estranho para mim também. Por muito tempo, achei que ela fosse minha mãe de verdade. Depois, quando descobri sobre Helena, fiquei confusa, até um pouco ressentida. Agora entendo que família é muito mais complicado do que só sangue. Miguel assentiu, pensativo. Tenho medo de como vai ser quando estivermos todos juntos. Duas famílias que nunca se encontraram, unidas por nós dois. Vai dar certo, respondi, com mais confiança do que realmente sentia. Afinal, todos nós queremos a mesma coisa: descobrir quem somos de verdade. A viagem de volta para São Paulo foi bem diferente da ida. Onde antes eu viajava sozinha, agora tinha uma pequena caravana me acompanhando. Miguel, ainda se recuperando, mas determinado a fazer a viagem.
Dr. Alberto e Teresa, que não escondiam a ansiedade de conhecer o lugar onde eu cresci. E eu, nervosa como nunca, me perguntando como seria esse encontro entre as duas famílias que formavam minha vida. Será que Rosa vai gostar de mim? Miguel perguntou durante a viagem, ajeitando o travesseiro que apoiava suas costas, ainda doloridas, no banco do ônibus. Claro que vai, respondi, tentando esconder minha própria insegurança. Ela já te ama sem te conhecer. Desde que soube da sua existência, não parou de falar em você. O ônibus sacolejava na estrada e eu observava as expressões de Teresa e Alberto nos bancos da frente. Eles pareciam tão fora de lugar naquele ônibus comum, com suas roupas bem cuidadas e modos educados. Vinham de um mundo diferente do meu, um mundo de médicos e universidades, de casas confortáveis e viagens planejadas. Como seria para eles conhecerem a realidade simples onde cresci? Chegamos em São Paulo num final de tarde quente de verão. A rodoviária estava lotada, barulhenta, caótica como sempre. Vi a confusão nos olhos de Teresa, o jeito como o doutor. Alberto segurava a carteira com mais força, como se temesse um assalto a qualquer momento. E ali, em meio àquela multidão, distingui a figura familiar de Rosa, esperando ansiosa perto da plataforma. Aos 60 anos, Rosa parecia ter envelhecido uns 10 desde que eu saíra de casa. Os cabelos mais grisalhos, as rugas mais profundas. Percebi como a preocupação comigo tinha pesado sobre ela durante aqueles meses de separação. "Mãe!" gritei, correndo para abraçá-la, esquecendo por um momento que não estávamos sozinhas. Nos abraçamos forte e senti as lágrimas dela molhando meu ombro. "Minha filha, que saudade!" Ela sussurrou, me segurando como se eu fosse desaparecer se me soltasse. Então, lentamente, seu olhar se ergueu e pousou no grupo que esperava alguns passos atrás de mim. O momento em que Rosa viu Miguel pela primeira vez é algo que nunca vou esquecer. Foi como se ela tivesse visto um fantasma. A mão foi à boca. Os olhos se arregalaram e por um momento achei que ela fosse desmaiar ali mesmo. "Meu Deus do céu!" ela murmurou, se aproximando devagar. É como olhar para Helena de novo. Miguel, apoiado numa bengala temporária, deu um passo hesitante em direção a ela. O silêncio entre eles parecia carregado de décadas de histórias não contadas, de caminhos que poderiam ter sido diferentes. "Tia Rosa", ele disse finalmente, a voz embargada. "Ou posso te chamar só de Rosa?" Não sei como. Ela não deixou que terminasse. Com um soluço, envolveu-o num abraço cuidadoso, respeitando seus ferimentos recentes, mas cheio daquele amor maternal que eu conhecia tão bem. "Pode me chamar do que quiser, meu filho", ela respondeu entre lágrimas. Só de ouvir sua voz já é um presente que nunca pensei que receberia. Eu observava aquela cena com um nó na garganta, quando senti a mão de Teresa no meu ombro. Ela também chorava, provavelmente entendendo pela primeira vez a dimensão humana de toda aquela história que tínhamos vivido separadamente. Nos dias que se seguiram, nossa casa pequena e simples nunca pareceu tão cheia de vida. Rosa tinha de fato preparado o quarto dos fundos para Teresa e Alberto, limpando, arrumando, colocando nossas melhores roupas de cama, aquelas que só usávamos quando vinha visita importante. Miguel ficou no meu quarto, enquanto eu dormi por alguns dias no sofá da sala. As diferenças entre as famílias eram evidentes, mas menos importantes do que eu temia. Alberto, acostumado com sua posição de médico respeitado, no início parecia um pouco deslocado, observando nosso bairro simples com um misto de curiosidade e preocupação. Teresa, mais adaptável, logo estava na cozinha com Rosa, trocando receitas, rindo de histórias antigas, encontrando uma conexão que transcendia as diferenças sociais. "Sua mãe é incrível", Teresa me disse num dos primeiros dias, enquanto ajudávamos a preparar o jantar. "Criou você sozinha, trabalhou tanto. Nem consigo imaginar como foi difícil." Rosa tinha que trabalhar e cuidar de mim ao mesmo tempo, expliquei, lembrando da minha infância. Lembro dela costurando até tarde da noite, depois que eu já tinha ido dormir.
Às vezes acordava e a via ainda na máquina, quase cochilando de cansaço, mas persistindo para terminar uma encomenda urgente. Alberto e eu tivemos mais facilidade, é verdade. Teresa admitiu, olhando pela janela para onde os homens conversavam no quintal. Mas nunca tomamos esse privilégio como garantido. Tentamos ensinar Miguel a valorizar cada oportunidade. E vocês fizeram um ótimo trabalho, respondi sinceramente. Ele é uma pessoa maravilhosa. Nos dias que seguiram, fomos juntando as peças soltas das nossas vidas. Miguel e eu passamos horas comparando nossas infâncias, descobrindo semelhanças surpreendentes, mesmo tendo crescido em ambientes tão diferentes. Ambos tínhamos medo de trovões quando pequenos. Ambos gostávamos de desenhar, embora ele tivesse seguido para a medicina enquanto eu trabalhava numa loja. Ambos tínhamos uma risada parecida, que fazia Rosa se emocionar toda vez que escutava. É a risada da Helena. Ela nos contou uma noite, enquanto olhávamos fotos antigas. Ela ria assim, jogando a cabeça um pouquinho para trás, igualzinho vocês dois. Uma tarde, levei Miguel ao cemitério onde Helena estava enterrada. Rosa nos acompanhou, mas ficou um pouco afastada, nos dando espaço para aquele momento. A lápide era simples, apenas o nome dela e as datas, 1938, 1957. Tão jovem. Miguel se ajoelhou com dificuldade por causa dos ferimentos ainda em recuperação e colocou as flores que tínhamos trazido. Ficamos em silêncio por um longo tempo, cada um perdido em pensamentos sobre a mulher que tinha nos dado a vida, mas que nunca tivemos a chance de conhecer. O que você acha que ela diria se pudesse nos ver agora? Miguel perguntou, a voz baixa. Acho que estaria feliz por estarmos juntos, respondi, segurando sua mão. Mesmo que tenha demorado tanto tempo, naquela noite, de volta à casa de Rosa, encontramos Teresa e Alberto olhando antigas fotografias com Rosa. Eles tinham trazido um álbum de Florianópolis com fotos de Miguel crescendo, e agora comparavam com minhas fotos de infância. Olha só isso, Alberto comentou quando entramos, apontando para duas fotos lado a lado. Uma mostrava Miguel com cerca de 5 anos, fantasiado de médico num carnaval. A outra era eu, na mesma idade, também fantasiada, mas de enfermeira. Mesmo sem se conhecerem, seguiram caminhos parecidos. E vocês viram isso? Teresa acrescentou, mostrando outras duas fotos onde ambos tínhamos a mesma expressão carrancuda diante de um prato de comida. Igualzinho! Rimos daquelas coincidências, maravilhados com os laços invisíveis que pareciam ter nos conectado através da distância e do tempo. Foi durante essa estadia em São Paulo que Miguel e eu decidimos investigar mais sobre nosso pai biológico, Pedro. Rosa tinha poucas informações. Sabia apenas que ele era músico, tocava violão num conjunto que se apresentava em bares do Rio de Janeiro nos anos 50. Segundo ela, quando Helena descobriu a gravidez, ele já tinha sumido há algumas semanas, supostamente para uma turnê pelo Nordeste. Helena esperou por quase um mês, achando que ele voltaria, Rosa nos contou. Quando percebeu que tinha sido abandonada de verdade, já estava com mais de 4 meses de gravidez. Foi quando me escreveu aquela primeira carta pedindo ajuda. Miguel, formado em medicina, mas com uma curiosidade investigativa impressionante, sugeriu que procurássemos nos jornais antigos. Se ele tocava em bares, talvez exista algum anúncio, alguma menção em colunas sociais da época. E assim começamos mais uma busca, agora os dois juntos. Na biblioteca municipal, passamos dias inteiros consultando microfilmes de jornais cariocas dos anos 50. O nome do conjunto que Pedro tocava, Os Boêmios da Noite, apareceu algumas vezes em pequenos anúncios de casas noturnas. Foi num jornal de março de 1956 que encontramos a primeira fotografia. 4 homens jovens, com instrumentos musicais, sorridentes, em frente a um bar chamado Madrugada. O nome de Pedro estava na legenda, identificando o violonista à direita. É ele! Miguel sussurrou, apontando para o rapaz de cabelos escuros e sorriso largo. Tem algo nos olhos, parecem os meus. Era verdade. Mesmo naquela foto em preto e branco, de baixa qualidade, era possível ver que Miguel tinha herdado os olhos do pai, enquanto eu parecia ter os de Helena.
Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Mas as notícias sobre os boêmios da noite pararam abruptamente em meados de 1956. Não encontramos mais nenhuma menção ao conjunto ou a Pedro nos jornais seguintes. É como se eles tivessem desaparecido, comentei, frustrada após mais um dia de buscas infrutíferas. Foi Alberto quem sugeriu a próxima pista. Se eles tocavam regularmente nesses bares, alguém deve lembrar deles. Alguns desses estabelecimentos ainda existem? Ou talvez músicos mais antigos do cenário carioca. A ideia era boa, mas exigiria uma viagem ao Rio de Janeiro. E com Miguel ainda em recuperação, não seria possível naquele momento. Vamos fazer isso quando eu estiver completamente recuperado, ele prometeu. Vamos juntos ao Rio, seguir os passos deles. Quem sabe descobrimos o que aconteceu com nosso pai biológico. Naquelas 3 semanas que a família Oliveira passou em São Paulo, aconteceu algo que eu jamais esperava. As duas partes da minha vida, tão diferentes, começaram a se entrelaçar de formas surpreendentes. Alberto, o médico respeitado, passou a ajudar gratuitamente alguns vizinhos doentes do bairro. Teresa ensinou técnicas de bordado para Rosa, que por sua vez mostrou a ela os segredos da costura que podiam incrementar seu trabalho voluntário em Florianópolis. E Miguel, Miguel conquistou o coração de todo mundo, com sua gentileza e curiosidade genuína sobre a vida simples que eu sempre conheci. Amigos que viveram muitas coisas juntos têm uma expressão muito bonita para isso. É nossa história. Nossas famílias estavam criando uma história juntas. E não era sobre quem tinha mais dinheiro ou educação. Era sobre pessoas que o destino tinha separado. E agora estavam tentando construir pontes sobre os anos perdidos. Uma noite, poucos dias antes da família Oliveira voltar para Florianópolis, estávamos todos sentados na pequena varanda da casa de Rosa. O calor do verão paulistano começava a dar uma trégua, uma brisa suave balançava as roupas no varal. Miguel, já andando sem bengala, mas ainda com movimentos cautelosos, tocava violão, outro talento que descobrimos que compartilhávamos, embora ele tocasse muito melhor que eu. Helena adorava essa música. Rosa comentou, quando ele começou a dedilhar, "Chega de saudade." Como você sabia? Miguel sorriu, aquele sorriso que era tão parecido com o meu. Não sabia. Acho que está no sangue. E foi naquele momento simples, sob as estrelas de uma noite comum em São Paulo, que senti que finalmente estávamos completos. Não porque tínhamos encontrado todas as respostas. Ainda faltava descobrir o que havia acontecido com Pedro. Ainda havia histórias para desvendar. Mas porque, pela primeira vez, eu tinha todas as partes da minha identidade reunidas num mesmo lugar. Meu passado, meu presente e a promessa de um futuro onde não precisaríamos mais viver com segredos. A vida depois daquele encontro nunca mais foi a mesma. Quando a família Oliveira voltou para Florianópolis, levaram um pedaço do meu coração junto. Miguel tinha prometido retornar assim que estivesse completamente recuperado, para seguirmos com nossa busca pelo pai biológico. E dessa vez, eu não ficaria tão ansiosa com a separação, sabendo que nosso vínculo agora era forte demais para se romper pela distância. Rosa também tinha mudado. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros dela. O segredo que carregou por tantos anos não era mais uma sombra em nossa relação. Pela primeira vez, vi minha mãe de criação verdadeiramente livre, em paz com o passado. Sabe, filha, ela me disse poucos dias depois que os Oliveira partiram. Sempre tive medo que você me odiasse quando descobrisse a verdade, que sentisse que roubei você da sua verdadeira família. Como poderia te odiar? Respondi, segurando suas mãos enrugadas. Você é a razão pela qual estou viva, pela qual tive uma infância feliz, mesmo com todas as dificuldades. E agora você tem 2 famílias. Ela sorriu. Mais gente para te amar. É assim que devia ser desde o começo. Miguel voltou a São Paulo 3 meses depois, completamente recuperado. Dessa vez, veio sozinho, já com passagens compradas para nossa viagem ao Rio de Janeiro. A busca por Pedro, nosso pai biológico, tinha se tornado uma missão importante para nós 2.
Não por ressentimento ou cobrança, mas por um desejo genuíno de completar nossa história. O que vamos fazer se o encontrarmos? Perguntei na noite antes da nossa viagem, enquanto arrumávamos as malas. Miguel pensou por um momento. Não sei ao certo, não estou esperando um abraço emocionado ou um pedido de desculpas. Só quero ver o rosto dele, saber se está vivo, entender por que fez o que fez. E se ele não quiser nos conhecer? Então teremos nossa resposta, não é? Pelo menos não vamos passar o resto da vida imaginando como teria sido. O Rio de Janeiro de 1958 era uma cidade em transformação. Bossa nova nas rádios, prédios modernos surgindo, um otimismo no ar que contrastava com a simplicidade de São Paulo que eu conhecia. Ficamos hospedados numa pensão simples em Copacabana, economizando o dinheiro que tínhamos juntado para a investigação. Nossa primeira parada foi o Bar Madrugada, mencionado nos recortes de jornal antigos. Para nossa surpresa, o lugar ainda existia, embora tivesse mudado de nome para Novo Amanhecer. O proprietário atual não sabia nada sobre os boêmios da noite, mas nos indicou um funcionário antigo que talvez pudesse ajudar. Seu Jorginho, um senhor de quase 80 anos que trabalhava como garçom desde os anos 40, nos recebeu com desconfiança inicial, mas quando explicamos quem éramos, seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. Pedro Almeida? Claro que lembro, aquele rapaz tocava violão como ninguém. E a moça que cantava com eles, às vezes, como era mesmo o nome dela? Ele franziu a testa, forçando a memória. Helena? Sugeri, sentindo um frio na barriga. Isso mesmo, Helena, voz de anjo aquela moça. E um lenço azul que usava no pescoço, lembro como se fosse ontem. Miguel e eu trocamos olhares emocionados. Era a confirmação de que estávamos na pista certa. O que aconteceu com eles, seu Jorginho? Por que o conjunto parou de tocar? O velho garçom suspirou, coçando a cabeça calva. Ah, foi uma história triste. Estavam fazendo sucesso, sabe? Começando a tocar em lugares melhores, ganhar um dinheirinho. Até que um empresário apareceu, oferecendo uma turnê pelo Nordeste. Oportunidade de ouro, disseram. Saíram daqui cheios de sonhos. E depois? Depois... Ah, a tragédia. O ônibus que levava eles e os instrumentos capotou numa estrada na Bahia. 2 morreram na hora. Os outros 2 ficaram mal. Foi um choque para todo mundo aqui. Senti meu sangue gelar. Pedro sobreviveu, mas ficou muito machucado. Passou meses no hospital. Quando voltou, não era mais o mesmo. As mãos de um violonista são seu maior tesouro, entendem? E as dele ficaram comprometidas. Nunca mais conseguiu tocar como antes. A história começava a fazer sentido. Pedro, jovem, cheio de sonhos, vendo sua carreira musical destruída por um acidente. Helena, grávida, esperando pelo amor que não voltava. O senhor sabe para onde ele foi depois? Miguel perguntou, a voz embargada pela emoção. Seu Jorginho pensou um pouco. Ele ficou por aqui ainda uns meses, tentando se recuperar, bebendo demais, fora de si. Depois soube que voltou para a cidade natal. Onde era mesmo? Ah, sim, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tinha família lá, pelo que me lembro. Era como um raio de luz depois de tanta escuridão. Uma cidade específica, uma pista concreta. Agradecemos efusivamente ao velho garçom, que parecia feliz por ter ajudado, e voltamos para a pensão para repensar nossos planos. Ribeirão Preto, Miguel repetia, animado. É perto de São Paulo, podemos ir assim que voltarmos. Mas algo dentro de mim havia mudado com aquela revelação. Pela primeira vez desde que começamos essa busca, eu realmente entendia o que tinha acontecido. Ele não sabia. Falei baixinho, sentada na beira da cama. Pedro nunca soube que Helena estava grávida. Quando aconteceu o acidente, quando ele finalmente voltou ao Rio depois de meses no hospital, ela já tinha partido para São Paulo com Rosa. Miguel sentou ao meu lado, absorvendo essa possibilidade. Então, nosso pai, ele não nos abandonou intencionalmente, simplesmente não sabia que existíamos. Era uma revelação que mudava tudo. A imagem do pai irresponsável que fugiu das responsabilidades se transformava na de um jovem músico cuja vida foi destroçada por uma tragédia,
e que nunca teve a chance de saber que seria pai. Voltamos a São Paulo com essa nova perspectiva, e uma semana depois estávamos num trem para Ribeirão Preto. A cidade era maior do que esperávamos, e o sobrenome Almeida, bastante comum. Passamos dias procurando em listas telefônicas, perguntando em bares onde músicos poderiam frequentar, visitando cartórios em busca de registros. Foi numa tarde quente de sábado que finalmente tivemos sorte. Conversando com o dono de uma loja de instrumentos musicais, mencionamos o nome de Pedro Almeida e sua história com Os Boêmios da Noite. Pedro Almeida? O professor de música? O homem perguntou surpreso. Ele dá aulas aqui perto, numa escola municipal. Não toca mais em público há anos, mas ensina crianças. É um homem reservado, meio solitário. Fiquei paralisada, sem saber como reagir. Depois de tanta procura, ele estava ali, a poucos quarteirões de distância. Vivo. Real. Onde podemos encontrá-lo? Miguel perguntou, sempre mais prático que eu. Hoje deve estar na escola. Eles têm aulas de música nos fins de semana para os alunos que se interessam. É aquela construção amarela no final da avenida principal. Caminhamos em silêncio até lá, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que diríamos? Como ele reagiria? Era tarde demais para reparar tantos anos perdidos? A escola estava quase vazia naquele horário, apenas alguns funcionários e poucos alunos. Seguimos o som de um violão que vinha de uma sala no final do corredor. A porta estava entreaberta e, através da fresta, pudemos ver um homem de costas, cabelos completamente grisalhos, sentado numa cadeira simples, tocando para um pequeno grupo de crianças que o observavam com atenção. Apesar das limitações nas mãos, mencionadas por seu Jorginho, ele ainda tocava com sentimento. Não era virtuose, mas havia alma naquela música. As crianças sorriam, algumas tentavam acompanhar, batendo palmas no ritmo. Esperamos a aula terminar, o coração disparado. Quando o último aluno saiu, Miguel olhou para mim, como se perguntasse se eu estava pronta. Assenti, reunindo toda a coragem que tinha. Batemos na porta. O homem, ainda de costas arrumando partituras, respondeu sem se virar. Já estou indo embora. Podem limpar a sala. Senhor Pedro Almeida? Miguel chamou, a voz trêmula. Ele se virou lentamente. Era um homem de uns 45 anos, com rugas profundas que falavam de muito sofrimento, mas com olhos idênticos aos de Miguel. Por um momento, nos observou confuso, provavelmente notando a semelhança entre nós três. Sim, respondeu cauteloso. Em que posso ajudar? Miguel deu um passo à frente. Meu nome é Miguel. Esta é minha irmã, Maria. Somos filhos de Helena. O violão escorregou das mãos dele, caindo no chão com um baque surdo. Seu rosto perdeu a cor e por um instante achei que ele fosse desmaiar. Helena, sussurrou, como se o nome queimasse sua garganta. Mas isso é impossível. Ela... Vocês... Gêmeos, expliquei, a voz quase sumindo. Nascemos em dezembro de 1957. Nossa mãe não resistiu ao parto. Pedro cambaleou até uma cadeira, caindo sentado. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto envelhecido. Eu não sabia, ele murmurou, as mãos trêmulas cobrindo o rosto. Juro por Deus que não sabia. O acidente. Fiquei meses no hospital. Quando voltei ao Rio, fui procurar por ela, mas tinha desaparecido. Ninguém sabia me dizer para onde tinha ido. Nos aproximamos devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Não estamos aqui para culpar o Senhor, Miguel disse suavemente. Só queríamos encontrá-lo, conhecê-lo, entender nossa história. Pedro nos olhou longamente, como se tentasse memorizar cada detalhe dos nossos rostos. Então, lentamente, estendeu as mãos. Mãos marcadas por cicatrizes antigas, deformadas pelo acidente, em nossa direção. Meus filhos, ele disse, a voz embargada. Meus filhos que eu nunca soube que existiam. Pessoal, tem coisas na vida que a gente espera por tanto tempo, imagina de tantas formas diferentes, que quando finalmente acontecem, parecem um sonho. Conhecer meu pai biológico foi assim.
Nem nos meus sonhos mais otimistas eu imaginaria que Pedro também tinha sofrido, também tinha procurado, também carregava um vazio que nunca conseguiu explicar. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você está buscando respostas sobre seu próprio passado ou tentando reconciliar partes diferentes da sua vida, quero te dizer uma coisa: não desista. A verdade pode demorar, pode doer, mas ela também pode curar feridas que você nem sabia que tinha. Os meses que se seguiram foram de reconexão. Pedro conheceu Rosa, depois os Oliveira. Histórias foram compartilhadas, explicações dadas, perdões concedidos. Não foi sempre fácil. Havia mágoas antigas, mal-entendidos, ciúmes ocasionais, mas havia também um desejo genuíno de todos de fazer dar certo, de preencher as lacunas dos anos perdidos. Pedro nunca se casou depois de Helena. Nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir o que senti com ela. Ele nos contou uma noite enquanto olhávamos fotos antigas. Sua mãe era luz pura. Quando soube que tinha partido, uma parte de mim morreu junto. Miguel eventualmente terminou a faculdade de medicina e começou a trabalhar com o pai adotivo. Eu continuei em São Paulo, mas visitava Florianópolis frequentemente. Pedro aposentou-se alguns anos depois e se mudou para São Paulo, para ficar mais perto de mim e de Rosa, que ele passou a admirar profundamente pelo sacrifício de criar a filha de sua amada Helena. Os anos se passaram, a vida seguiu seu curso. Rosa nos deixou em 1983, aos 85 anos, tendo vivido o suficiente para ver seus 2 netos, os filhos que Miguel teve com a esposa Cláudia, crescerem. Teresa e Alberto viveram para conhecer seus bisnetos, sempre mantendo aquela conexão especial que formamos naquele primeiro encontro em São Paulo. Pedro faleceu em 1991, pacificamente, tendo reconstruído sua vida ao redor da família que descobriu tardiamente. Seu último presente para nós foi uma composição, tocada com dificuldade em suas mãos limitadas, chamada Helena e os Gêmeos. Uma melodia simples, mas profundamente emocionante, que Miguel e eu ainda tocamos em ocasiões especiais. Hoje, aos 82 anos, olho para trás e vejo como os segredos que um dia pareciam tão terríveis acabaram sendo o fio condutor que bordou o tecido da minha existência. Cada descoberta, cada revelação, cada encontro e reencontro me fizeram quem eu sou. Se alguém me perguntasse se mudaria algo, se preferiria ter sabido a verdade desde sempre, honestamente não sei responder. A vida tem seu próprio tempo para nos revelar seus mistérios, e talvez tudo tenha acontecido exatamente quando deveria acontecer. O que sei com certeza é que aquele dia de verão, quando a tia-avó Conceição apontou para a foto de Helena e disse que eu me parecia com minha mãe, não foi o fim de uma história, mas o começo de outra muito maior. Uma história sobre separação e reencontro, sobre segredos e verdades, sobre como o amor pode assumir muitas formas diferentes, todas igualmente verdadeiras. Miguel hoje tem 82 anos como eu, é claro. Ainda mora em Florianópolis, cercado pelos filhos e netos. Nos falamos quase todos os dias e passamos pelo menos um mês por ano juntos, alternando entre nossas casas. O tempo não diminuiu nossa conexão. Pelo contrário, cada ano parece fortalecer ainda mais esse vínculo que nem 2 décadas de separação conseguiram romper. E às vezes, nas noites quentes de verão, quando estamos todos reunidos, minha família, a dele, as gerações que vieram depois de nós, alguém inevitavelmente pede para ouvir nossa história. E contamos, desde o início, sobre Helena e seu lenço azul, sobre Rosa e seu amor abnegado, sobre Pedro e sua música interrompida, sobre os caminhos tortuosos que nos levaram uns aos outros, porque no final é disso que somos feitos, das histórias que contamos, das memórias que preservamos, dos amores que nos formaram. E se há algo que aprendi nessa longa jornada, é que a família não é apenas aquela em que nascemos, mas também aquela que construímos ao longo do caminho. E assim termina minha história. Ou melhor, assim continua, através dos meus filhos, dos filhos de Miguel e de todos que carregam um pouco de Helena, de Rosa,
de Pedro em seus corações. Porque algumas histórias, mesmo quando terminam, nunca realmente acabam. Elas apenas se transformam em novas histórias, esperando para serem contadas.